quando acontece uma tragédia como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, ou como em Brumadinho, a população brasileira é tomada por uma grande comoção, e aí as autoridades públicas aparecem dizendo que vão fazer, vão acontecer, vão tomar providência, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas logo, logo tudo isso se esquece. Não fosse dessa forma, o crime em Brumadinho não teria ocorrido. Quantas vezes nós já vimos no Brasil edifícios caindo, edifícios pegando fogo. Então, quer dizer, isso vem de longa data, isso não é uma questão assim, olha, uma fatalidade. Fatalidade é outra coisa. Isso é crime, isso é tragédia anunciada. Isso é coisa que todo mundo sabe que vai acontecer. E quando nós, no papel de fiscalizadores, porque o parlamentar tem como uma das suas prerrogativas maiores fiscalizar, não necessariamente fazer o papel da fiscalização que os fiscais, seja da área ambiental ou da área da saúde, fazem, mas fiscalizar se os governos estão cumprindo a sua função, se as instituições estão funcionando. Então, assim, eu poderia listar desses 4 últimos anos, do meu primeiro mandato, quantas vezes nós enviamos requerimento de informação, pedido de informação, quantas vezes enviamos indicação, quantas vezes alertamos as várias secretarias sobre várias situações, quantas vezes denunciamos ao Ministério Público. Então, eu vou dizer só de algumas questões para que sirva de alerta aqui em relação ao Estado e coisas que vêm sendo feitas ou deixadas de ser feitas aqui no Estado. Nós visitamos no ano passado alguns IASes, no ano retrasado, o IAS de Linhares, que tem capacidade para 140 internos, estava com 320, sem condição nenhuma de manter aqueles adolescentes lá, sem uma assistência socioeducacional e sem estrutura nenhuma. Depois a Justiça acabou mandando liberar alguns jovens em função de que o risco era iminente de que uma tragédia podia ocorrer ali. As escolas, como eu disse aqui, 95% delas funcionam sem alvará de funcionamento. Aqui o governo baixou um decreto, e na época eu fui o único a criticar o governo do Estado do Espírito Santo, baixou um decreto que permite construção de barragens de até 5 hectares, sem fiscalização e sem autorização. Isso é uma temeridade ainda. Você vai dizer, não, mas é uma barragem pequena que pode causar danos e morte a muita gente. Mas na época ninguém mencionou nada sobre isso, a não ser eu que fiz uma crítica muito grande. Aqui nesta casa foi ampliado, foi dada autorização, ou melhor, foi aprovado um projeto de lei que amplia plantios de eucalipto, de plantas exóticas no Estado do Espírito Santo, inclusive sem resguardar as áreas de nascente. Aqui em 2015 foi dada uma autorização ao governo para retirar dinheiro dos mais de 30 fundos que tem no Estado do Espírito Santo, inclusive o fundo do Fundágua, que tem como um dos objetivos preservar as nascentes e os mananciais aqui do Estado. A terceirização para a fiscalização de abatedouros, que foi aprovado por essa casa também. Para aqueles que não entenderam ainda a questão de Brumadinho, há muito tempo que o governo federal tinha criado uma lei em que se terceirizou a fiscalização, em que as próprias empresas são obrigadas a contratar a fiscalização. Isso que acontece com as mineradoras é o que acontece aqui no Estado com os abatedouros, levando prejuízo para os donos de abatedouro e deixando em dúvida a eficácia e a eficiência disso em prol da saúde do Estado do Espírito Santo. E no ano passado, aquilo que talvez de mais grave para a região metropolitana do Estado, embora não tenha uma relação direta com a Assembleia em termos de autorização, quando o governo do Estado concedeu novamente licença de operação para a Vale, sendo que a Vale não cumpre, há 11 anos que a Vale não cumpre os condicionantes de redução de poluição do ar aqui no Estado. E mesmo assim, o governo do Estado deu uma nova licença de operação. E eu gostaria de lembrar que no ano passado, naquela ocasião, aqui na Assembleia, alguns deputados criticaram de forma enfática, entre eles eu, o deputado Gilcim e mais uns 2 ou 3,
Mas, já termino, presidente. Mas fora isso, não se viu prefeitos da Grande Vitória e autoridades recriminando o governo do estado em função dessa situação. Então, só para a gente lembrar o quantas coisas vão acontecendo sem ninguém perceber, mas quando acontece uma tragédia, daí todo mundo aparece para gostar de aparecer um pouquinho em cima do momento. Obrigado, presidente.